Para dar sequência ao assunto de epilepsia, eu vou falar hoje sobre as encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento. Primeiramente, o conceito, o que é isso? Foi o objetivo da minha tese do doutorado. Então, quando uma pessoa tem uma alteração do comportamento e do desenvolvimento que pode estar relacionado tanto quanto à etiologia de base, quanto à encefalopatia epilética. Ou seja, muitas vezes, mesmo controlando as crises, o paciente pode manter com alteração neurológica. A síndrome mais clássica disso é a síndrome de Dravet, que vocês vão ouvir bastante falar aqui no meu canal, porque é uma síndrome bastante importante de ser diagnosticada. Esse termo foi colocado para os estudiosos e tanto para a comunidade da neurologia mais recentemente, desde 2021, 2022, e que abrangeu muito mais o que a gente já estava observando. Por exemplo, algumas encefalopatias epiléticas do desenvolvimento são com crises até que controladas, com crises epiléticas controladas, mas que às vezes o desenvolvimento ainda mantinha alterado. Então, uma explicação seria porque a gente não tratou a causa de base. Um outro termo que a gente vai falar aqui é a encefalopatia epilética. Então, a encefalopatia epilética é quando você tem uma intensa atividade elétrica anormal e também crises epiléticas de difícil controle. Então, a síndrome mais clássica disso seria a síndrome de West, que você não tem uma alteração tão importante e que, tratando a epilepsia, aquela alteração eletrográfica que é a ipsarritmia, você propicia um desenvolvimento melhor ou até um desenvolvimento neurológico normal, tratando a epilepsia, tratando as crises epiléticas e, consequentemente, melhorando o eletroencefalograma. O outro exemplo de encefalopatia epilética são o POCs, que são pontas ondas contínuas durante o sono. Muitas vezes a gente tratando aquela alteração eletrográfica, as crises epiléticas, você propicia um desenvolvimento mais adequado possível para aquele paciente. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho então sobre a epilepsia, encefalopatia epilética, desenvolvimento de início precoce, que engloba tanto a encefalopatia mioclônica precoce do lactente, quanto a síndrome de Ohtahara. Nós temos também a síndrome dos espasmos epiléticos, que foi um termo mais abrangente, que engloba a síndrome de West e aqueles casos que você não consegue incluir exatamente como síndrome de West, mas tem espasmos infantis, às vezes não tem uma alteração tão clássica do West, ou que o paciente está fugindo um pouquinho daquela faixa etária do West. Nós também temos a síndrome de Dravet, temos a epilepsia com crises focais migratórias e temos também as epilepsias que têm etiologia específica. Quais são elas, as epilepsias de etiologia específica? Nós temos o KCNQ2, que hoje está bem estabelecido o tipo de crise, a idade, o prognóstico, qual o teste genético mais bem indicado, o tratamento. Então, está nesse grupo de etiologia específica. Nós temos a epilepsia relacionada ao CDKL5, que eu vou fazer vídeos específicos. Também temos o PCDH19, o SN1A
e provavelmente vão surgir muitos outros na medida que a gente for conhecendo a história natural, o eletroencefalograma, o tratamento específico, qual a melhor forma de fazer o diagnóstico, quando aparecem as crises, quando levantar essa hipótese, e auxilia muito quando a gente está com um paciente para dar um diagnóstico e nem sempre você tem disponível o teste genético, mas você pode já suspeitar. Então, a síndrome de Dravet é um ótimo exemplo disso, que nós temos já há muitos anos, mas o teste ficou muito mais disponível nesses últimos anos, mas já tinham diretrizes, tipos de tratamentos que respondem melhor e que a gente já pode fazer o diagnóstico clínico antes mesmo do diagnóstico etiológico e genético. Nos próximos vídeos, então fiquem atentos que eu vou falar um pouquinho mais de algumas síndromes mais frequentes e detalhar cada uma delas, e para melhorar tanto o conhecimento de vocês e levantar algumas hipóteses para o melhor tratamento. Fiquem atentos.